Márcio Henrique. Eu mesmo. É isso aí. Quem é Márcio Henrique? Quem é o Márcio Henrique que chegou aqui há um ano e meio? Um ano? 1 ano e 9 meses, mais ou menos. 1 ano e 9 meses já, velho. Chegou no meio, olha, faz 1 ano e 9 meses. Quem é o Márcio Henrique? Márcio Henrique. É um cara que gosta de desafios. Legal. Gosta de... Não é economista? Economista, matemático, formado aqui na USP. E que gosta das ciências exatas, porque as ciências exatas é mais fácil, né? Uma vez que você acha o valor do X, não tem discussão. O X vale achar o valor do X, O né? duro é achar, mas achou não tem discussão. Mas o que desafia então não é nem as ciências exatas, mas as ciências humanas, que é quando cada um tem a sua opinião e a gente, através do diálogo, através do convencimento, da argumentação, do buscar o racional, a gente chega num resultado comum e segue com a Você é vida. professor, então, era ou é ainda? Era professor, dei aula de matemática no ensino médio e gostava muito. Inclusive, pode perceber que aqui tem uns professores, a gente lida com os professores aqui na USP, professor, doutor, então tem doutor, tem mestrado, tem mestre, mas são títulos que para mim, pelo menos, eles não são tão importantes. Acho que de todos os títulos que a gente pode, pelo menos na minha visão, quando a gente elogia alguém, chamá-lo de professor... É mais potente. Eu também Isso- gosto mais. Isso Eu me sinto mais reconhecido não pelos meus títulos, que são importantes, são difíceis, Claro. né? Na ciência são etapas de formação do processo científico, mas eu me sinto muito mais reconhecido e pertencido quando me chamam de professor. Isso, eu sempre chamo os professores pelo professor, pela palavra, pelo reconhecimento. Porque eu sei como é, eu sei como é importante, o papel que tem na sociedade e o quanto é bom para quem gosta, para quem tem esse título, o quanto ele é merecido. E a diferença que ele faz na vida das pessoas. Então, trabalhar aqui na USP, num processo que dá a estrutura, que monta a estrutura para que os professores possam trabalhar, para que os alunos possam aprender e a gente contribuir para a evolução da sociedade como um todo, cumprindo esse papel que se espera da gente, para mim é um desafio, é sempre um desafio e é por isso que eu gosto. Mas Márcio, você era professor e você veio para a área para ser analista na USP, como é que foi isso? Que decisão é essa? Família, boletos a pagar no dia 5. Tem filho, grande, 3 filhos. Foi igual eu, velho, tamo junto, hein? 3 filhos, já tenho uma filha de 21, tenho uma filha de 10, na verdade enteada, mas eu falo filha porque a gente faz tudo, e tenho um menino de 2 anos e meio. Que legal. Então, pra gente buscar, a gente sempre busca melhorar. Infelizmente a educação é difícil para professor, principalmente na educação básica, não é fácil. Aí teve a oportunidade da USP, a oportunidade do concurso, e aí eu estudei, foi um período de férias de escola, tive julho para estudar, estudei, a prova foi logo em agosto, no domingo, dia dos pais, deixei o pessoal lá, vim fazer a prova e graças a Deus estou bem. Maravilha, cara. Então assim, você está aqui há 1 ano e meio, você convidado, lembra que você chegou aqui, a gente estava fazendo uma reestruturação na área, da nova lei, exigiu uma nova lei de licitação, a 14133 fez com que a gente tivesse que repensar a forma como a gente lida com contratações públicas. Hoje você foi convidado para assumir a área, né? E eu queria te fazer algumas perguntas nessa linha, assim, sabe? Sim, claro. Você tem um novo modelo de governança na mão, eu queria que você explicasse para nós um pouco sobre isso, né? O jovem já chegou a assumir na área de compras do departamento da USP, que é uma baita responsabilidade, né? Sim. Compras de grande vulto, né? Você vai ter aí 800 processos licitatórios, sei lá, 700 milhões de reais em compras. Eu queria perguntar para você o seguinte: o que mais te marcou aí nesse momento de assumir? Qual foi o principal desafio na hora que te convidaram e disseram, ó, a sessão é tua, companheiro? Eu acho que o grande importante, a lei de licitações ela é nova e ela é disruptiva. A gente pensa que ela é um complemento da lei 866, não, ela não é. Ela é uma mudança, ela é diferente. Embora muitos termos ficaram com o mesmo nome, como pregão e concorrência, trata-se de outro tipo de instituto, de outro tipo de configuração. Então a primeira coisa Então nós não temos uma lei, você não pensa que a lei 866, a 14133 é uma reforma da 866? Não, ela é totalmente nova. Ela é uma lei nova. Ela deixa para trás o que foi, atendeu o quanto podia e traz uma nova visão para as compras públicas e as contratações daqui para frente. Mas
Aí eu quero emendar uma outra pergunta que eu acho importante, né, nesse processo, como lidar com essa governança entre abandonar o velho e assumir algo novo, ou, na verdade, não querer, mas tentar reproduzir algo que era velho dentro do modelo novo. Exatamente, esse é o grande desafio, inclusive com a gestão de pessoas. Esse é o grande desafio, porque as pessoas vieram Sempre fiz assim. algumas décadas fazendo isso, sempre fiz dessa maneira, trouxe o resultado esperado que precisava naquele momento, só que diante da necessidade do Brasil como um todo, das novas políticas, do novo olhar, principalmente com a questão da sustentabilidade, com a questão da inovação, além disso trazido pela tecnologia de informação, já foi vislumbrado uma maneira diferente de tratar essas contratações públicas. E aí essa necessidade de mudança vem com a nova lei, trazendo das pessoas também essa necessidade. E aí a gente entende essa dificuldade de adaptação de muitos. Pela Lei 866, eu tenho um objeto, eu quero um ar-condicionado. Faço o meu processo e contrato. Pela nova lei, eu tenho, na verdade, eu não sei se eu quero um ar-condicionado. Eu tenho a necessidade de garantir o conforto térmico dos usuários de acordo com a norma, essência da, né? com a norma 17, norma R17. Eu preciso disso. Como eu vou fazer isso? É ar-condicionado? Eu vou comprar? Eu vou locar? É ventilador? Eu vou fazer uma estrutura arquitetônica, uma reforma na sala e no prédio, de forma que fique mais agradável e sem gastar energia? Você tem que analisar a carga térmica, então. Exatamente. Você tem um projeto executivo para comprar um ar-condicionado? Exatamente. A gente cerca as compras públicas, as contratações, de uma série de mecanismos, de diretrizes, para que a gente consiga alcançar com ela as 3 E's, né? As irmãs: eficácia, eficiência e efetividade na contratação. E daí o que a lei traz, que é fundamental para a gente poder cumprir com os objetivos traçados no artigo 11, os 4 objetivos traçados, né? A contratação mais vantajosa, conforme o ciclo de vida do objeto, a isonomia entre os licitantes, o garantir que as contratações não tenham sobrepreço, nem superfaturamento, nem que não sejam inexecutáveis, né? Que não sejam execuíveis. Ela existe no mundo real e é possível executar. Isso. E tem alguém que vai poder fornecer nas condições que você precisa. Exatamente. E garantir a inovação e o desenvolvimento sustentável. Para que eu consiga fazer isso, eu tenho que lembrar que a gente está lidando com dinheiro público. Então, como que eu vou fazer isso? Eu estou lidando com contratação pública. Como que eu vou fazer? E aí, fundamental, que aí vem a novidade, e que a gente precisa gerir as pessoas pensando nisso, também é um aspecto, que é a governança. Aí a gente precisa da auto-administração junto conosco, nos orientando e traçando as diretrizes, os mecanismos de governança para que a gente possa cuidar do dinheiro público da maneira correta, então sempre monitorando, criando estrutura para isso, para que a gente atinja esses objetivos da licitação. E dentro dessa governança, que a gente acha que realmente é importante, a gente tem o PCA, tem o plano de estoques, que são importantes, mas que a gente acha fundamental, e esse foi o grande desafio de assumir, é a gestão por competências. Tá. Nesse modelo, eu quero explorar um pouquinho nessa questão que você colocou. Você tem uma reformulação da área, tem novas exigências, né? Tem um problema de virar a chave dessas pessoas. Sim. Né? Eu queria que você... Como é que você vai fazer isso? Como é que você está pensando na condução das compras a partir de 2026 para o Departamento de Administração, para a Universidade de São Paulo? Que metodologia é essa? Como é que você, como chefe agora, você tem que virar uma chave, você tem novos conceitos, você tem que gerir pessoas, você tem um processo, a licitação nasce com quem, morre com quem? Como é que vocês estão planejando esse novo modelo de governança para a área de compras e licitações aqui na USP? Aproveitando até aquilo que a lei já dispõe como uma questão legal, que não é uma obrigação, porque a gente pode ter exceções, tudo é justificado. A lei trouxe uma abertura de que se você justificar e motivar bem, realmente tiver um motivo, o importante é o resultado. Precisa ter esse resultado. Você vai um pouco na linha do Castro lá, que ele fala, né, que assim, amo o processo e odeio o resultado. Eu tenho que desinstitucionalizar um pensamento. Quer dizer, então eu fazia uma licitação perfeita, não estava preocupado se eu comprei o remédio a tempo, se o paciente morreu, se ele tomou o remédio, não. Eu tenho que preocupar um pouco mais com o resultado. Isso. E com base no resultado e com base na lei, a gente tem o conceito de segregação de funções. Então, aliando a questão da segregação de funções, a importância da primeira linha de defesa, que é o controle interno, e pensando no fluxo de compras como uma linha de montagem,
Então a gente reestrutura a questão da contratação. Tá parecendo um trem no trilho, passando as estações, ou uma linha de montagem de um veículo. Cada um vai fazendo um pedaço dela? Exatamente. E aí a gente muda o foco. E aí entra a questão da gestão e da mudança de paradigma no pensamento das pessoas que elas vinham trabalhando até aqui. Como que elas faziam até aqui? O processo tem nome. O processo tal é o processo da pessoa X. Então esse processo, se a pessoa X tira férias, o processo tira férias. Se a pessoa se afasta, o processo se afasta. Se a pessoa está ocupada, o processo para. Tem pai e mãe. Exatamente, ele tem Ele CPF. é personalístico, né? O processo tem um CPF. É isso que você não quer repetir. É isso que a gente quer fazer agora, trabalhar isso num fluxo de tal forma que o processo, ele tem o número CI dele. E são as pessoas que vão se agregar nessa linha de montagem e vão trabalhando em cada uma dessas etapas. E seguindo o metaprocesso de contratação que a lei já nos traz. Então não é algo do nada, vem junto com o metaprocesso de contratação. A lei fala sobre segregação, né, Márcio? Isso. E assim, quem monta o processo não licita, quem licita não gerencia, ou faz a gestão do contrato, etc. Eu não vou especificar aqui a segregação, mas é mais ou menos nesse sentido. Exatamente. Então a gente vai ter 2 setores que vão cuidar da parte de planejamento, conforme a lei da contratação, e um setor separado, segregado, que vai fazer a seleção de fornecedores, que é o ato público ali, propriamente dito, e dando sequência até a homologação. Então você tem o que aqui? A recepção da demanda, junto com o planejamento do PCA. Sim, já com o que consta no PCA, a gente recebe do demandante, junto já com o ETP, e um TR preliminar. Trabalhamos junto com o demandante para que a gente verifica, faz o primeiro controle interno. Tem feedback, tem uma velocidade de tramitação, retorno, uma comunicação mais direta. Exatamente, e além disso a gente vai verificando esse primeiro controle interno, se o ETP está ok, se precisa fazer alguma alteração, se a demanda está ok, se tem o DFD, se está publicado o ID lá no PNCP para ser válido, conforme o PCA. Fazendo isso, a gente monta um TR e passa para o próximo setor, que já vai receber a demanda, já vai receber o TR e vai montar o processo com o edital. O edital, os seus anexos, fazer a seleção de preço, a pesquisa de preço. Montando essas 2 estruturas, a gente vai ter o edital aqui pronto para publicar, colhendo assinatura, fazendo o nosso processo, instruindo o processo C. A partir daí, ele vai para o setor de seleção de fornecedor, que é quando a gente publica no Compras Gov, publica lá o aviso do edital, o aviso da licitação, e aí a gente vai fazer ali, dali para frente, o ato público até o momento da homologação. O que você espera em termos de eficiência, de redundância, de ganhos com essa... O que você espera que você vai eliminar de imediato nisso, com essa nova modelagem? A ideia é que com essa modelagem, primeiro a gente tenha vários atores que são responsáveis por um processo. Então não é mais uma pessoa só. Então, o que se ele parar, você sabe onde parou. Exatamente, a gente sabe e pode continuar. E aí, com o tempo, mapeando cada um desses processos, mapeando todos os processos, com o tempo a gente pode criar alguns indicadores de medição de produtividade em cada etapa. Perfeito. E com o tempo a gente vai sempre conseguir levantar quais são as nossas vantagens, os nossos ganhos, os nossos pontos fortes e também os gargalos. E até que quando a gente tiver um gargalo específico numa determinada área, por qualquer motivo que seja, a gente consegue deslocar alguns colaboradores para poder vencer esse gargalo e depois voltar no fluxo correto. A vantagem que a gente tem é sempre assim, a gente não destrói o passado e constrói um novo. A gente se aproveita daquilo que foi bom. Nós temos os nossos servidores que conhecem um processo como um todo. Mas eles é responsável do começo ao fim pelo processo, né? Então, podendo deslocá-los temporariamente, caso seja necessário, por algum gargalo, a gente consegue. Mas a ideia é que a gente faça essa segregação, não só do ponto de vista legal, mas exatamente do ponto de vista administrativo, e para também que não tenha aquela pressão do servidor, de quando ele assume aquele processo como dele, como um todo, caso tenha algum erro, ou caso ele tenha alguma pressão, ou caso tenha algo que independe dele, ele se sente mais pressionado. E a saúde mental dele entra em jogo. Porque se aquele processo não sair, é a responsabilidade de uma pessoa. Entendi. Agora não, agora é do grupo. Você vai ter um nível, até uma das questões que eu coloquei aqui, você vai ter um nível de complexidade de coordenação maior. Sim. Né? Mas você também não corre o risco de você tornar pessoas muito especializadas em pesquisa de preço, em montagem de ET, e desconhecer o resto do processo. Como é que você vai lidar com isso?
A gente está sempre em conversa, sempre a equipe, as chefias. Você vai trabalhar com rodízio? A gente está sempre trabalhando e com o passar do tempo, principalmente quando vier novos funcionários, ou às vezes vem de outra área, de uma transferência, a gente pode começar no primeiro setor, vai para o segundo setor, vai para o terceiro setor e assim a gente consegue fazer esse rodízio das pessoas poderem estar em todas as partes do processo. O importante então é o indivíduo independente que não fará mais o processo do começo ao fim, mas ele conhece todo o processo. Sim, sempre conhecendo todo o processo e também a gente percebeu o seguinte, eu acho que isso é importante, as pessoas elas têm competências e habilidades diferentes. Então primeiro ter esse olhar para a pessoa, daquilo, não só que ela sabe, poder desenvolver melhor o que ela sabe e dando subsídios para que ela vá melhorando nos seus pontos fracos, transformando eles em pontos fortes, a ponto de ela se sentir segura de poder participar das outras fases do processo como um todo. Posso dizer hoje que você, junto com a diretoria, com o DEAB, todos os servidores, estão propondo uma nova forma de olhar a licitação na USP? Eu diria que sim, de olhar de uma forma diferente de como a USP vem fazendo, mas alinhado com aquilo que a lei nos traz. Tá. Você está trazendo toda essa dinâmica da lei na reestruturação do seu modelo. Aproveitando isso, Márcio, eu queria avançar mais assim, para a gente concluir, assim, eu queria entender um pouco o que você pensa, porque parece que tudo que o setor público, quando compra, né, tem baixa qualidade. Eu queria que você entendesse, nós focamos muito no menor preço, isso é um resquício da antiga lei? Como que você lê tudo isso? Essa figura de licitação, focar no menor preço, e parece que tudo que a gente compra tem uma baixa qualidade. Esse é um problema que a gente traz, eu acho que da Lei 866, com essa ideia do menor preço. A gente tem que buscar a economicidade em cima apenas do preço. E a nova lei trazendo uma visão do ciclo de vida do objeto, o ciclo de vida como um todo, e falando para a gente olhar o custo e não o preço. Porque muitas vezes, quando a gente vai pensar em pilha, por exemplo, a gente tem uma marca dominante. Sim. Que a gente dificilmente consegue comprar, que é a pilha do coelhinho, né? Pra gente não falar marca, a pilha do coelhinho. Quem vai lembrar sabe. Não são patrocinados. Quem vai lembrar sabe a pilha do coelhinho. Como que eu faço contratação de pilha para comprar aquela pilha? Eu não consigo. Se eu colocar as mesmas características que a gente quer, ou aquela pilha ou similar, vou impugnar seu edital. Eu posso ter problema, não tenho como escolher a marca. E aí eu estou avaliando só como preço, e como preço ela é mais cara. Só que quando eu avalio o ciclo todo dela de vida, todo o funcionamento dela, o tempo que ela dura, se a gente fosse colocar todos esses custos, a gente ia perceber que o custo dela na vida útil, ele é menor que o custo da outra. E isso a gente trabalha dentro do ETP. A gente precisa começar a trabalhar o ETP comparando o ganho econômico, a avaliação econômica dos objetos, das soluções que a gente está buscando, sempre pensando nesse custo total, que é o custo total de propriedade, né? Perfeito. E pensando, trazendo algo que a gente usa discussão. bastante contabilidade, tá? Para avaliar projetos e tal, aquisições de grande porte. Né? E tem mais do que isso. E não é só uma questão econômica. A gente tem que pensar naquilo que a governança traz, da importância do controle social e da transparência. Então hoje, vamos fazer uma licitação para a gente comprar caneta. E aí a gente tem as marcas líderes do mercado que todo mundo conhece. Se a gente ganha uma licitação com uma marca reconhecida no mercado, o cidadão pode ir até a papelaria na esquina da sua casa, adquirir a mesma caneta que a gente comprou, pagar o preço que ele vê ali, comparar com o preço que foi pago na licitação, levar a caneta para casa, fazer testar a caneta e saber por ele mesmo qual é a qualidade daquela caneta. Perfeito. Se a gente ganha uma licitação com uma caneta que não tem marca, que ela só fornece para o setor público, foi uma caneta criada para ser fornecida apenas para o setor público. Você está dizendo o seguinte, então hoje a gente tem um problema, a gente tem vários produtos que não existem no mundo real? Exatamente, as empresas organizam para vender para o mercado público, só para o setor público, e não vende então eu não para o tenho setor um privado. consumidor testando, aferindo qualidade de um sortimento, quando o produto está no mercado e vira marca de referência, ele precifica, e quando ele tem esse prêmio pago, pelo que o preço é um prêmio pago, Sim. mais um custo, mais uma remuneração de capital, né? Então você está dizendo que esse produto, por exemplo, essa caneta, eu não encontro ela no mercadinho, na livraria da esquina? Eu não consigo encontrar, e como é que eu tenho controle social disso? Eu não tenho controle Como social. é que eu tenho transparência? Ele não tem como poder comprar, ele não tem como testar. E é isso que acontece no setor Você está público. colocando um negócio interessante, Márcio, que é o seguinte: a partir do momento que eu trabalho o ETP, trabalho conceitos de ciclo de vida, eu posso dizer que eu estou trabalhando o melhor preço na relação
investimento realizado, gasto despendido, ou valor despendido naquele bem em relação à sua qualidade, durabilidade? Exatamente. E a gente traz essa qualidade do material, esse aspecto intangível, a gente tenta trazer ele para a conta, para de alguma forma a gente conseguir licitar e atender o resultado, mas com qualidade. Principalmente com a questão, trazendo hoje, com a questão da sustentabilidade. Porque quando a gente coloca as externalidades, né, que a gente vê na economia, quando a gente coloca as externalidades, seja negativa ou positiva, na conta, muda a precificação. E a gente precisa levar isso em consideração na hora de licitar. A gente tem que começar a trazer inovações nesse sentido. Como que a gente gerencia essa questão da marca? Como que a gente pode trabalhar? E a lei nos traz alguns indicadores de mecanismos, de modelos que a gente pode inovar e que a gente pode tentar buscar. Eu estou sentindo que você está bastante... Você tem uma expectativa muito positiva da lei. Sim. Né? E para encerrar mesmo, eu vou fazer uma última pergunta para você. Como é que você correlaciona essa questão da eficiência mesmo do processo licitatório, da preparação da licitação, da concepção da licitação e uso de inteligência artificial? É fundamental. Hoje a gente vê, e é muito interessante falar nisso, porque a inteligência artificial, ela é o nosso assistente pessoal na licitação. Então ela é um complemento. Ela consegue aumentar a nossa produtividade, mas é preciso ficar muito claro que ela não vai nos substituir. Perfeito. Uma grande dificuldade que a gente vê é as pessoas achando que eu vou apertar um botão, ela vai fazer todo o meu trabalho e eu vou passar o trabalho para frente. Não, a interação com ela tem que ser muito rica. É preciso que nós tenhamos o conhecimento de lei, o conhecimento do dia a dia, o conhecimento tácito, para que a gente possa alimentar essa inteligência artificial, para que ela possa trabalhar junto com a gente e a gente validar aquilo que ela faz. E com isso ganhar um aumento de produtividade absurdo. Um recurso que a gente poderia levar 3 a 4, 5 dias montando, a gente consegue numa manhã montar esse recurso. Porque ela pode pegar os dados, analisar... Ela potencializa suas competências. Né? Exatamente, e a gente vira um avaliador. A gente vai vendo, vai conferindo o que ela fala, mas toda a estrutura está montada. Então isso vem para ajudar, mas sempre sabendo... É mais do que uma máquina de escrever, né? Exatamente, mas o foco ainda está na pessoa. Claro. Mas desenvolver essa competência é fundamental. E a gente viu, né, saiu agora, recente, no dia 15 de dezembro, a Resolução 60 da Secretaria de Gestão aqui do Governo do Estado, dizendo sobre os instrumentos de governança que eles colocam lá para que a gente possa seguir. E dentre um desses elementos, você tem a importância de usar a tecnologia de informação como a IA para nos ajudar nesse processo. Então a gente está totalmente alinhado com aquilo que o governo, que aquilo que a lei, que a legislação está nos trazendo como opção para que a gente possa melhorar o fluxo de contratações. Márcio, no fundo é uma escalada dura, um passo de cada vez, mas as perspectivas são muito positivas, né? Sim. Bom, eu queria fazer um comentário, Márcio, agradecer. Primeiro porque assim, estou indo embora, né? Fico bastante triste por um lado, mas bastante contente de você estar aí, ter assumido esse desafio, né? E com muita certeza, muita certeza mesmo, muita confiança. Certeza não, porque certeza é um probabilístico, né? Mas com muita confiança que vocês possam desenvolver coisas muito bacanas e junto com essa nossa comunidade USP, tem tanta gente boa aí, poder construir aí um marketplace para a gente no futuro, né? Criar uma qualificação de fornecedores, né? Onde você qualifica, né? Trazer conceitos novos de ciclo de vida, ETPs melhores, olhar esse melhor preço, não esse menor preço, sair da ideia do menor preço, né? Tirar o chapéu do menor preço, né? E tentar olhar o custo, como você falou, né? Bom, Márcio, eu queria pedir para você aqui, já que a gente vai deixar o nosso material gravado, os nossos depoimentos aqui, né? Que é uma forma de eu agradecer aí pelo tempo, né? Que eu estive aqui com você, pela confiança também, né? No seu trabalho, né? E conduzir aí uma nova ideia. Eu gosto muito de inovação, você sempre me fala isso já. Você é um cara que gosta de inovação, né? Isso é bom. Eu queria que você deixasse para nós aí uma música, um livro, ou um filme que você assistiu, ou uma pessoa de referência, ou uma mensagem, né, para quem assistiu. O cara está com tanta ideia, com tanto gás assim, deve ter alguma coisa aí. Pode ser o último livro que você leu? O último livro que eu li? Pode ser o último livro que você leu. Eu li um livro recente, o último livro que eu li chama Lula e a Política da Astúcia. E ele vem contando a história do atual presidente, mas não uma história necessariamente autobiográfica, mas como que o movimento sindical se deu
e como que dali nasce essa pessoa e como que ela vem trabalhando, como que ela dialoga, como que ele faz a questão da política, do diálogo para conseguir as coisas, para chegar onde tem. E aí eu percebo aqui dentro, e você, por mais que querendo ou não, gostando ou não, tem muito desse viés, que é, temos ideias, a gente junta os diferentes para lutar contra os antagônicos. Essa é a ideia. Podemos ter opiniões Ou seja, diferentes. a gente só junta todos quando o inimigo é comum. Exatamente. E o inimigo comum... É o exemplo da Covid, né? Exatamente. E aqui é como a gente pode ter pensamentos diferentes, mas a gente se junta, a gente conversa, a gente dialoga para buscar o que é melhor pra gente, que é o quê? A melhoria da contratação pública. Atender aquilo que a universidade nos espera, aquilo que ela anseia. Fazer essas contratações da melhor maneira possível, usando o dinheiro público com seriedade. Então a gente tem ideias diferentes, opiniões diferentes, mas isso não impede de a gente dialogar, de a gente conversar, buscando o bem comum da universidade. Márcio, sensacional. Não? Eu queria agradecer você, dizer, meu querido, sucesso. Obrigado, tá? professor. Tamo Pra junto. nós.